Honoré de Balzac era um escritor que falava, francês, né? Que escrevia sempre falando das paixões das mulheres que tinham mais de 30. Então, as mulheres mais velhas, né? Mais velhas. O doutor, a questão do envelhecimento, o cérebro ele tem o senhor falou da sinapse, né? Coisas que fazem essas sinapses acontecer, também os chamados neurotransmissores, essas coisas diminuem com a idade? E por que eu estou perguntando o seguinte, ou seja, muda o jeito, a mesma questão da depressão, a questão da senilidade, tem alguma coisa a ver com o envelhecimento também ou não? No envelhecimento natural, normalmente a gente vai ter algum tipo de piora. Sim. Não nas sinapses, mas nisso que a gente falou, na questão dos neurônios. Que a gente está falando dos neurônios, mas tem células da glia que envolvem também. Então, quando o paciente fala, Júlio, o cérebro atrofia porque perde neurônio, não, nem perde neurônio, nem perde sinapse, né? Mas muitas vezes, em algumas doenças, isso sim é prejudicado. Por exemplo, na doença de Alzheimer, você tem depósito de algumas substâncias que vão prejudicar a comunicação dos neurônios. Aí é doença, mas no envelhecimento normal, não. O paciente vai notar que algumas habilidades dele vai estar um pouquinho mais dificultosa, mas não porque perdeu sinapse, nada disso. Como que as pessoas falam assim da depressão senil? Tem a ver alguma coisa com essa questão do envelhecimento? O que acontece? Quando a gente fala de memória, vocês estavam até falando de esquecimento, de memória, o que acontece? Normalmente, para a gente relembrar uma coisa, a gente tem que ter prestado atenção, fixado aquela informação e depois de um tempo, quando você vai usar ela, você conseguir recorrer àquela informação. Normalmente, na depressão e na ansiedade, olha o número absurdo, para 10% da população brasileira ansiosa, pelo OMS, é muita gente, é o maior país do mundo de ansioso. Apesar de a gente falar que o brasileiro é feliz, né, o carnaval tá aí, tá todo mundo alegre, mas é o mais ansioso do mundo. E depressão dá os 5%. E quem é ansioso, quem é deprimido, não consegue fixar muito bem, porque a cabeça dele tá ali a milhão. Sim, não fixa bem. Não fixa, porque você tá conversando com ele, ele tá ali, depois vou ter esse problema, vou ter isso e tal. A cabeça do ansioso é lá na frente, né? Lá na frente. Então, aquilo que você estava falando da senilidade. Algumas idades são chaves, e em especial na terceira idade, a população está envelhecendo cada vez mais e melhor, mas na própria organização da sociedade, o aposentado, a figura do aposentado, que eu critico muito meu paciente, fala assim, não existe aposentado. Arruma uma coisa para fazer, senão seu cérebro vai prejudicar. Eu falo, como não tem idade para você parar de fazer atividade física. Isso. Então, muitas vezes, na senilidade, o que acontece é que ele fica isolado. Ele começa a sentir as dores do corpo, a doença. Então, realmente, é um período muito intenso do paciente sentir depressão. E aí ele queixa da memória e fica com medo de ter Alzheimer. Mas não é por causa de alguma coisa que o cérebro, de repente, ficou... Não é por causa disso. O mais comum é essas questões comportamentais. Isso. Comportamentais. E, geralmente, o paciente chega no neuro ou no psiquiatra e tal, reclamando da memória. Ele acha que está com Alzheimer. Ele fala assim, eu estou colocando as coisas, a chave não está... Mas quando você vai conversando, eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, quando a família reclama, você fica preocupado. Quando é o próprio paciente, normalmente é essas outras causas. É verdade. Agora, a gente está falando negócio dos 30 anos, falou das... existe na medicina essa marcação certinha de quando é a criança, adolescente, existe isso? Como é? Existe. Está mudando muito rápido. Está mudando, né? Para você ter ideia, até a definição para qual até idade você vai no pediatra é complexo hoje, que eles criaram a figura do herbiatra, da adolescência. Herbiatra, então está tendo um debate muito intenso entre os pediatras de ampliar um pouquinho esse período da adolescência. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Estudando cada vez mais, então o menino fica dependente dos pais, né? Isso. E isso é uma discussão quase sociológica, mais do que... É verdade. O corpo humano não mudou, né? Mas como está esticando a expectativa de vida, está havendo realmente essa mudança do período. Porque quando a gente fala assim, 30 anos, a gente olha para um jovem, ele é um jovem, e dá a impressão que ele chegou já no ápice da vida adulta dele. Perfeito. E normalmente não. O que acontece muito, que eu falo que as pessoas confundem, é o seguinte, a gente está falando do funcionamento do cérebro, funcionamento do corpo. Eu dou exemplo dos meus pacientes, jogador. O jogador de futebol hoje, ele prolongou um pouquinho a idade, mas não é tanto. Você percebe que ali 30 e poucos anos, a grande maioria vai se aposentar. O cérebro acontece a mesma coisa, a gente chega ao pico do 30, mas diferente do corpo, você consegue ter atividade de alto rendimento. Se você for olhar, os maiores CEOs de empresa, né, pessoas que estão construindo hoje, são muito mais velhas do que eram antigamente. É verdade. Se você pega os grandes gênios de antigamente, era com 20 e poucos anos. Isso. Eles conseguiam... Hoje as pessoas estão mais velhas e talvez até... Produzindo melhor. Com certeza, com mais sabedoria, com mais... Mas assim, o cérebro é o cérebro, então você vai ter aquele pico de 30 anos que você vai construir muita coisa, é importante cidade, e muitas vezes hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão produzindo também, mas de forma mais prolongada. A última pergunta que eu vou fazer, o doutor vai ficar com a gente depois, mas
Porque todo mundo pensa assim, não existe uma fórmula, de repente, para eu não deixar esse envelhecimento do cérebro acontecer. Existe? Perfeito. Eu sei, o senhor, a gente vai falar e vai voltar no exercício físico, mas tudo bem. Mas a pessoa fala, toma um remédio, toma isso, toma aquilo. O que acontece é o seguinte, a gente, ser humano, o senhor deve sentir muito isso, compadre, né? A pessoa quer uma resposta única, né? Isso. Não existe fórmula mágica, não existe comprimido mágico, nada disso. O que acontece é o seguinte, é multifatorial. Então, às vezes o paciente pergunta, então não sabe? Sabe sim. O que acontece é que a resposta que vai dar, às vezes a gente não quer ouvir. Né? Então eu brinco com todo paciente. Eu sou gordinho. Por quê? Porque eu gosto de comer. Eu sei que muitas vezes aquilo faz mal. Mas assim, é uma decisão pessoal. Então o que a gente tem hoje, que está mais do que comprovado que vai melhorar a sua atividade o termo usado é grau de escolaridade, mas a gente sabe que não é o tempo que você fica na escola, mas o tempo que você estuda, né? Então, o tempo de estudo reduz a incidência de doença de Alzheimer e a progressão é pior das doenças e sua memória vai ficar melhor. Então, quanto mais você estudar, não precisa ir para a faculdade, para a escola, mas estudar. Leitura, tudo isso. Hoje as pessoas têm tanto acesso à informação, é tão bom, né? Isso. Eu costumo brincar o seguinte, pense o seu cérebro como músculo. Você não exercita seu músculo, você não para 1 a 2 horas do seu dia, vai ter que fazer isso também com o seu cérebro. Atividade nova. Eu trabalho, eu faço isso. Atividade diferente, ter esse estímulo, né? A prática de atividade física, a alimentação, né? E além disso, essa questão do controle da saúde, que muitos até misturam a saúde mental e espiritual, porque a pessoa tem que estar estável. Você pode ter feito tudo certinho, mas se você está com a depressão, como o senhor citou, com transtorno de ansiedade, seu cérebro não vai funcionar bem.